Muito boa tarde a todos. O meu nome é Joana. Como habitual, vamos fazer aqui o nosso webinar de atualizações do produto, mas estamos aqui a mudar o conteúdo do webinar, em que vamos começar a ver coisas mais práticas e não apenas focar naquilo que é novo. E vamos dar sensivelmente 1 minuto para que toda a gente que se inscreveu se possa juntar e depois daremos início oficialmente ao webinar. Aproveito para recordar que aqui no Zoom vão encontrar em baixo na vossa tela uma caixa para fazerem perguntas e respostas. Portanto, fiquem à vontade depois para fazer as vossas questões, que teremos sempre um espaço no final, ou se for relevante até mesmo durante a apresentação, para depois ajudar com as vossas questões. Ora, penso que já fizemos até aqui 1 minuto, sendo assim, eu vou ligar a câmara como habitual também para que me possam ver. Mais uma vez, bem-vindos. Nós agora chamamos um webinar prático, ou seja, nós vamos buscar temas que podem ser uma preocupação ou estamos numa altura que possa ser relevante fazer alguma verificação na conta, alguma configuração que possam mudar para otimizar resultados, e aqui vamos focar na parte de como é que podemos configurar o Price Labs para uma época baixa, ou seja, uma época com menor procura ou demanda, e também vamos mostrar as nossas recentes atualizações que têm muita tecnologia de inteligência artificial e vão ajudar bastante aqui, não só para conseguirem compreender, ok, os relatórios, aquilo que apresentam, gráficos, mas também mesmo ajudar depois a facilitar aqui algumas coisas, ok? Avançamos aqui para a nossa agenda de hoje. Como disse, adaptar à época baixa. Claro que, já todos sabem, o algoritmo do Price Labs já faz aquele trabalho mais árduo, ou seja, faz o trabalho mais chato, mais difícil, o que poupa, obviamente, muito tempo aqui no vosso dia a dia. E vamos focar na parte do algoritmo, porque é que o algoritmo faz uma decisão, ok? Em que é que o algoritmo se baseia para fazer um preço para todas as datas, e também vamos ver como é que podemos utilizar inteligência artificial para converter gráficos em frases simples e também as nossas orientações sobre a duração da estadia. Nós temos uma ferramenta que faz recomendações de estratégia de estadia mínima e depois também vamos mostrar estas novas atualizações de inteligência artificial nas ferramentas de pesquisa do mercado, que, para quem não saiba, espero que todos saibam, nós temos o Revenue Estimator Pro, que faz estimativas de receita, e temos os Market Dashboards, que são relatórios sobre o mercado, ok? Muito bem. Nós já sabemos, não é? A temporada baixa é penosa, é difícil. Baixa taxa de ocupação, que é sempre uma preocupação muito grande. Depois, podem haver aqui questões, não só a falta de demanda, claro, mas pode acontecer os preços habituais que costumavam fazer podem estar elevados e também a própria estratégia de duração da estadia pode estar demasiado longa para as tendências de uma época baixa e, claro, quanto mais longa, acaba por ser mais restritiva, não é? Portanto, ver aqui como é que conseguimos adaptar para conseguirmos estar então alinhados com o mercado e não perdermos aqui oportunidades. O algoritmo, o que é que ele faz? O que é que ele se baseia para chegar a um preço? Primeiro, ele já considera automaticamente as estações do ano, a demanda, os padrões de reserva, isto entre outros fatores, claro, mas estes são os principais. E além destas tendências do mercado, da localização das propriedades, claro, também o próprio desempenho das vossas propriedades. Ou seja, a propriedade está a ter uma conversão maior ou menor que o mercado e também fazer adaptações nesse sentido, ok? E depois, claro, tendo em conta esses fatores, como já tinha dito, recomenda aqui um valor diário para cada data do calendário. Eu relembro a todos, temos aqui esta pequena captura de tela em que nos vossos calendários de preço, qualquer data,
se colocarem o cursor assim bem por cima do valor do preço, tem que ser mesmo no preço, mostra uma janelinha pequena. Esta janela vai-vos dar muita informação, não só a ocupação do mercado, se houver um evento também vai aparecer aqui escrito. Nós somos muito transparentes na forma como fazemos a precificação, portanto, qualquer dúvida que tenham, porque é que o Price Labs chegou àquele valor, nós temos aqui discriminado, ponto a ponto, os cálculos que estão a ser feitos, ok? E depois, claro, depois destas recomendações, tanto preços como duração da estadia são atualizados diretamente nas plataformas de reserva ou também nos gestores de canais. De uma forma automática, uma vez por dia, mas também podem sempre entrar no Price Labs e fazer manualmente as vezes que necessitarem. Ok? Agora, aqui também sobre decisões que o algoritmo faz, também muito importante para quem está a utilizar o Price Labs, é saber, ok, como é que está o meu mercado? Não é só entender que há uma época alta e uma época baixa, isso todos já devem saber, certamente, mas como é que o mercado está comparativamente com alturas anteriores? Estamos com tendências positivas ou negativas? E nós, para isso, temos aqui no menu dados da vizinhança, que já vamos entrar ao vivo, e então nós conseguimos ver, por exemplo, como é que estão os meus preços comparativamente com o mercado, que será o primeiro gráfico que aparece, também a ocupação do mercado, que faz uma comparação também com a mesma altura do ano anterior, e também temos o que nós chamamos como um mini market dashboard, ou seja, um mini relatório sobre o mercado, e também, claro, temos a opção de analisar os concorrentes, isto tudo dentro dos dados da vizinhança. Depois, aqui mais na parte de inteligência artificial, como pode ajudar. Nós temos, tanto no gráfico de preços como de ocupação, o que nós chamamos insights de inteligência artificial, e o que vai fazer é, vai pegar na informação dos gráficos e transformar num texto que seja simples de interpretar, de ler, e claro, depois também podem partilhar essa informação com colegas, com clientes, enfim, com quem quiserem. Então, eu vou entrar aqui, eu já abri para facilitar e não estarmos aqui à espera que as coisas carreguem. Eu estou aqui, então, nos dados da vizinhança, ok? E temos aqui o tal gráfico de preços futuros. Eu consigo ver sempre, aqui na linha preta, os preços que o Price Labs está a fazer e depois temos aqui os preços dos concorrentes. Pode acontecer em alguma altura, nunca se sabe, talvez uma configuração que não tenha sido bem feita, talvez um preço base que não esteja adequado, ok? Os nossos preços podem acabar por ficar muito altos ou muito baixos, ok? Portanto, façam sempre essa verificação, sempre que fizerem uma alteração, para ver se estão alinhados com o mercado. O mercado convém estarem alinhados ou na zona cinzenta, rosa escura ou rosa clara, o que for abaixo disso ou acima disso já estará então um pouco fora do mercado, ok? E relembro-me que, além da linha preta, também é bastante comum termos usuários que fazem um aumento percentual dos preços antes de enviar para os canais, para compensar, por exemplo, comissões. Todos sabemos, por exemplo, que o Airbnb aumenta a comissão ou as taxas quando, por exemplo, se conectam com um gestor de canais, e então, para compensar isso, nós chamamos um markup, e aconselho muito, quando estiverem a fazer a seleção aqui nos dados da vizinhança, aplicar acréscimo ou desconto, ok? Venham a porcentagem, neste caso eu coloquei 15, aplicar, e assim vocês vão conseguir ver esta linha azul clara, que aqui está, e esta linha azul clara são então os vossos preços públicos no Airbnb. E aí sim estarão a comparar preço público com preço público. Claro que os preços do mercado são públicos e depois o azul então é que será o preço que nós estamos a enviar para o Airbnb. Okay? Agora, aplicando aqui a parte da inteligência artificial, se clicarem neste botão, vai então gerar um texto automaticamente aqui do lado direito que vai explicar a alta temporada, quais é que são os meses, qual é que é a baixa temporada, datas que tenham algum tipo de tendências que sejam diferentes do mercado, daquilo que é normal, ou porque tem uma demanda maior, provavelmente é um evento, ok? Ou um feriado. Está aqui representada por pontinhos com cores e depois tem aqui também quais é que são essas datas e
qual é o impacto que está a haver nessas datas. Além de olharem aqui para o gráfico de preços, muito importante para garantirem que estão alinhados, especialmente numa época baixa, bastante importante, também temos aqui o gráfico da ocupação, ok? Quando abrem o gráfico, ele vai aparecer desta forma. Isto é uma linha vermelha que é a taxa de ocupação do mercado de hoje para o futuro nesta linha vermelha, ok? Se colocarem o cursor por cima para cada data, veem quais é que são os valores. Agora, eu quero rapidamente entender se o mercado está melhor ou está pior, ok? Então, acrescentem sempre adicionar dados do ano passado. Isto é que vos vai dar, assim, aquela informação mais relevante, especialmente se estiverem a explicar resultados, por exemplo, a proprietários, ok? Ou então, ficam aqui com duas linhas novas, têm uma linha cinzenta contínua e têm outra que está tracejada. Vou explicar rapidamente as conclusões, sim? Então, se a linha cinzenta contínua estiver acima da linha vermelha, quer dizer que o mercado este ano está com tendências de ocupação inferiores, ou seja, a taxa de ocupação está mais baixa do que na mesma altura do ano anterior. Bastante útil, imaginem, têm proprietários a queixar que têm menos ocupação, podem vir aqui e têm então essa informação. Nós temos menos ocupação, mas o mercado também, todos os outros, basicamente. Então, importante também para gerir aqui expectativas e estratégias futuras. Se quiserem, até podem rever um pouco os vossos preços para depois conseguirem um pouco mais de ocupação, ok? E depois tem a linha que é tracejada, que é então a ocupação final do mercado, ok? Muito útil, então, ver aqui estes dois gráficos. E, claro, também temos aqui, como disse, o botão Perspectivas de Inteligência Artificial, que explica e depois também dá aqui alguns destaques em algumas datas, ok? É só clicar neste e ele vai aparecer aqui do lado direito. Não vou debruçar muito sobre os próximos assuntos, ok? Podem explorar depois mais tarde, mas tem aqui o tal mini Market Dashboard e aqui conseguem encontrar, está por defeito no último ano, estamos em outubro, portanto, setembro, mês passado, até outubro do ano anterior, e vem aqui qual é que tem sido a evolução da ocupação neste mercado, ok? E podem ver também qual é que foi a janela média de reserva, ou seja, a antecedência com que as reservas foram feitas, e depois também a duração média da estadia e também o valor médio da diária ou o preço médio. Se quiserem, podem vir aqui e selecionar nos últimos 2 anos e aí podem comparar, ok, último ano, mas também com o ano anterior a esse. E entender, por exemplo, se as tendências de ocupação estão positivas ou estão negativas. Também conseguem ver aqui, está bem? Por exemplo, eu tenho aqui setembro do mês passado, este mercado teve 88% de ocupação, enquanto que no ano anterior teve 90%. Portanto, temos aqui a ocupação que desceu. Nós já temos aqui um pouco essa informação também para o futuro. Outubro provavelmente também vai ser assim, mas se precisarem depois de reportar alguma informação passada e tendências, também podem verificar aqui, bem? Depois, comparar com concorrentes, especialmente numa época baixa. Não vou passar muito tempo aqui, senão não consigo apresentar tudo no tempo que temos, mas podem selecionar aqui até 10 concorrentes e vai gerar aqui uma tabela em baixo e, além de conseguirem monitorizar os vossos preços comparativamente com certos concorrentes, também conseguem, por exemplo, ver qual é que é a taxa de limpeza que eles estão a cobrar. Talvez faça sentido adaptar a taxa de limpeza para não ser muito alta, por exemplo, comparativamente com concorrentes. E depois, numa época baixa, se têm normalmente uma estadia mínima longa e depois olham para aqui e veem que os concorrentes, no geral, têm uma mais baixa, então, sem dúvida, aí é importante que façam aqui uma adaptação da estadia mínima, ok? E podem fazer o mesmo, por exemplo, para certos feriados ou eventos, para saber, ok, tendência e sazonalidade eu já sei que tenho que baixar, mas, por exemplo, um fim de ano, não sei, põe 4, põe 3, então podem vir aqui também e ver os vossos concorrentes, ok? Isto funciona das duas formas, quando há demanda ou quando não há, ok? Então, voltando aqui à nossa apresentação,
Voltando aqui também ao assunto, vou continuar com a duração da estadia. Como falei ao início, muito provavelmente vai ser necessário adaptar a estadia mínima conforme alturas do ano. A tendência será, então, uma estadia mínima mais reduzida quando estamos numa época mais baixa, ok? Mas nós também temos algumas recomendações de estadias mínimas e eu vou mostrar aqui como é que se faz. Isto é algo que é o primeiro que existe aqui no setor, temos muito orgulho aqui nesta ferramenta. Nós, ao sabermos as tendências do mercado, transformamos essa informação e fazemos aqui sugestões, ok? Vou entrar aqui novamente, então, no produto ao vivo e eu venho aqui, por exemplo, nesta propriedade, eu venho a editar. Espero que a minha internet colabore. Há dias que sim, há dias que não. Ok. Eu acho que estamos num dia não, talvez. Ok. Travou? Não travou? Ah, ok, cá estamos. Então, vem aqui onde diz configurações de estadia mínima e tem a opção quero ajuda com a minha estadia mínima. Ok? Antes de mais, vão fazer uma seleção. O vosso negócio é de curto prazo ou se é de médio prazo. Normalmente costuma ser curto prazo, mas claro, se for médio, passam a outra opção. E o que nós vamos fazer é, vamos dar sugestões de estadias mínimas e vamos também dar sugestões de regras a essas estadias mínimas, ok? Aqui, por exemplo, recomenda no geral de 7, depois se houver intervalos de dias órfãos, adaptar e abrirem então essas datas no calendário e depois criar também regras de última hora. Neste caso, dentro do próprio mês, mudar para 4 e depois na própria semana mudar para 1. Ou seja, claramente há aqui uma tendência de última hora, que é dentro da própria semana, em que as pessoas pesquisam mais e também reservam mais, obviamente, estadias com uma noite, ok? Super importante adaptar, porque lá está. Se nós estamos aqui no período das 6 noites e a vossa estadia mínima é 3, então não estão a aparecer na maioria dos resultados de pesquisa, porque as pessoas vão estar a pesquisar e a reservar ou uma, ou talvez duas, sim, talvez 3 ou mais, mas será num volume mais pequeno, portanto vai ser mais difícil terem essa conversão de última hora, ok? Eu não diria para olharem para aqui e seguirem exatamente à risca. Vocês podem ter a vossa própria estratégia de estadia mínima, tudo certo, mas tenham pelo menos em conta aqui o que é o última hora, ok? Se vocês neste momento têm uma estadia mínima sem regra de última hora, eu aconselho muito reduzirem essa estadia mínima aqui dentro destes períodos que estamos a recomendar, ok? Mercados sazonais. Também fazemos sugestões diferentes conforme o mês. Se colocarem aqui o cursor por cima de outros meses, vão conseguir ver também as sugestões que estamos a fazer e depois, se quiserem, podem fazer uma personalização, que é bastante importante, especialmente se estamos aqui a falar de sazonalidades, épocas altas, épocas baixas. Vocês podem vir aqui à opção de perfil sazonal personalizado, ok? E vocês podem adicionar aqui, por exemplo, uma temporada. Eu, neste caso, tenho aqui dezembro, de 1 a 20 de dezembro, eu estou a mudar o preço mínimo, também podem fazer isso, ok? Adaptar o vosso preço mínimo para uma época mais baixa, ok? E depois, perfil de estadia mínima. E colocar aqui, então, a estadia mínima que eu acho que eu posso criar, ok? Esta conta tem muitos perfis, mas podem vir aqui a criar perfil e adaptem, então, conforme as sugestões e podem aplicar só a certas alturas do ano, ok? Recomendamos muito utilizar o perfil sazonal, especialmente aqui para a questão das estadias mínimas, ok? Então, avançamos para o próximo tema, que é utilizar então estas ferramentas de inteligência artificial para pesquisa de mercado. Temos dois produtos, como falei há pouco. O primeiro é então o Revenue Estimator Pro, ou um estimador de receita. Não sei se já conhecem, espero que sim. Se não conhecem e nunca utilizaram, tenho a certeza
2 créditos, ou seja, têm 2, nós chamamos de tokens, e podem fazer 2 estimativas de uma forma completamente gratuita. Portanto, podem testar a ferramenta e então explorar aqui um pouco como é que ela vos pode ajudar, sim? Ora, aqui nós conseguimos descobrir qual é que é o potencial de rendimento ou de receita de uma propriedade numa certa localização. Isto é especialmente comum para investidores, para quem está a tentar fechar um negócio de gestão de propriedade e dizer, olha, se nós pegarmos aqui o mercado de aluguer de curta temporada tem estes resultados e também convencerem assim proprietários, caso sejam gestores de propriedades e não proprietários, a também entrar no mercado, ok? Então, pronto, como eu disse, isto tem muita informação que vamos buscar ao mercado e depois ajuda nessas decisões de investimento, ok? Depois, quando criam uma estimativa, a primeira é geral, por exemplo, é um T2 nesta cidade. Depois, podem aplicar vários filtros, ok? Então, nós conseguimos refinar um conjunto de concorrentes no nosso mercado e ver depois qual é que é a estimativa com esse tipo de características, ok? Nós já temos, desde o início, filtros manuais que podem selecionar, mas agora com a inteligência artificial podem rapidamente escrever eu de tudo o que está aqui, eu só me quero focar nos que têm, por exemplo, pontuação 4.5 ou mais, ou que tenham ar-condicionado, enfim, e depois rapidamente ele vai fazer esse filtro inteligente, ok? Vamos entrar aqui no Revenue Estimator Pro, ok? Nós temos aqui uma estimativa já criada, ou seja, eu já consigo ver no geral, se for um apartamento com quarto nesta localização, este é o meu potencial de receita, consigo ver geral e consigo ver mês a mês, ok? Além disso, eu consigo, certo, isto é o que os outros apartamentos com quartos estão a fazer, mas a minha propriedade, por exemplo, eu já tenho, imaginem, no Airbnb para alugar e tenho uma pontuação de 4.5. Portanto, eu não quero comparar o meu produto com outros produtos que tenham má pontuação ou não tenham uma pontuação tão boa, está bem? Atenção que, por agora, como isto é uma versão ainda que está em fase experimental, nós ainda não traduzimos tudo, ok? Neste momento escrevam em inglês, podem usar um tradutor e depois colar aqui, mas depois em breve vão ter também esta opção em português. Então o que eu escrevi aqui é, eu quero ver propriedades com uma pontuação maior que 4.5. Eu também podia colocar propriedades como um ar-condicionado, por exemplo, ok? Então, isto pode demorar um pouquinho, espero bem que não, mas então de toda esta amostragem, de uma forma muito rápida, eu escrevi o que eu queria e estamos então aqui a fazer uma atualização à estimativa em que vamos mostrar resultados só de propriedades com um quarto com uma pontuação acima de 4.5 e vamos também mostrar essa amostragem com esse filtro, qual é que é o potencial de receita e outras métricas que aqui temos comparativamente ao mercado no geral, ou seja, geral, apartamento com quarto, depois quer ver apartamento com quarto com 4.5 ou mais. E conseguem entender, ok, se a minha propriedade tiver esta pontuação, então eu tenho, muito provavelmente, um potencial maior, ok? O mesmo com alguma comodidade, ok? Aceitam pets, têm, sei lá, um check-in completamente automático, enfim, coisas que possam realmente fazer a diferença entre a vossa propriedade e o mercado no geral, colocarem aqui, está bem? E eu estou aqui a falar. São coisas que de facto são importantes, mas também aqui um pouco para ver se isto consegue carregar. Se isto estiver a demorar, não tem mal, nós vamos avançar para o outro ponto e depois eu volto aqui, só para vos mostrar então essa parte, está bem? Vamos seguir em frente, que o tempo é limitado, ok? Também inteligência artificial no outro produto de pesquisa de mercado, que são então os Market Dashboard.
Os Market Dashboard não é o que tem nos dados da vizinhança, ok? Diferenças principais. Dados da vizinhança são apenas 350 propriedades. No Market Dashboard podem ter até 1000 e, se quiserem, até 5000 e até 10.000. Portanto, é uma amostragem muito maior do mercado. Além disso, tem muito mais informação relevante. Tem uma que é, digamos, é essencial nos dados da vizinhança, mas há muitas outras coisas que podem explorar no mercado e, se for necessário ou se quiserem adaptar a vossa estratégia, ok? E informações que podemos encontrar no Market Dashboard. Qual é que é a oferta e a procura? Temos gráficos que eu também vou mostrar. A evolução do número de propriedades ativas nesse mercado ao longo do tempo e também a evolução do número de noites reservadas nesse mercado. Temos padrões de reserva também, padrões por duração da estadia, padrão que junta duração da estadia e também antecedência de reserva, ou janela de reserva, como chamamos. E também temos muita informação sobre as comodidades que existem em cada um dos concorrentes dentro desse mercado, ok? E podemos selecionar muito mais do que apenas 10. Nós nos dados da vizinhança só podemos selecionar 10. Ok, só voltando aqui num instante, já tenho aqui informação. Ou seja, propriedades que tenham aqui uma pontuação dos comentários acima de 4.5, na verdade, a receita pode ser até mais 3% comparativamente com o mercado. O valor médio da diária será o mesmo, mas como conseguem aqui uma ocupação maior, ok? Neste caso será 2% acima, então já consigo entender, ok, se eu tiver uma boa pontuação, este é o meu potencial de receita. Têm muitos outros filtros, ok? Aqui estão, se forem aqui, os filtros manuais. Podem fazer por tipo de propriedade, comodidades que têm, a própria performance, não só dos comentários, mas, por exemplo, qual é que é o valor médio da diária, se o segmento de preços deles está no económico, intermediário e sofisticado, enfim, tem aqui várias opções manuais que também aconselho muito que façam essa seleção, porque depois conseguem ter uma ideia melhor do potencial de receita conforme esse tipo de características, ok? Ora, estávamos aqui nos Market Dashboard e inteligência artificial. Temos agora, foi lançado, mesmo agora, acho que foi a semana passada, também um resumo que é gerado automaticamente pela nossa ferramenta de inteligência artificial, ou seja, do que nós estamos a ver ali, qual é que é a informação que é relevante, o que é que eu tenho que me concentrar e possivelmente também poder reportar a colegas ou proprietários, seja o que for. Fazemos um resumo, então tem aqui uma forma fácil de analisar as tendências e também, mais uma vez, também ajudará em decisões de investimento ou até mesmo de estratégia fundamentadas, ok? Ora, vou mostrar isso, mas ainda dentro dos Market Dashboard, antes de entrarmos dentro do produto, nós aqui, semelhante ao que temos no estimador de receita, nós também conseguimos gerar um grupo de concorrentes conforme as suas características específicas ou as nossas necessidades, ok? Eu posso colocar métricas, comodidades ou valores, sim, e depois eu consigo ver, por exemplo, um market dashboard, mas em vez de ser do mercado inteiro, eu vou ver só daquele grupo de concorrentes. É bastante poderosa esta ferramenta, está bem? Então, vamos entrar dentro dos Market Dashboard. Eu vejo que ainda não temos questões. Eu espero que seja porque estão a compreender tudo e que eu estou a ser clara aqui nas minhas explicações, ok? Espero que seja isso. Se não for isso, por favor, façam as vossas questões. Ora, temos aqui um Market Dashboard criado. Ok. Isto é um Market Dashboard de uma cidade, tem uma amostragem de 1000 propriedades, ok? E então, nós temos aqui um Market Dashboard desta cidade. Antes de mais, vão ver aqui os indicadores principais de performance, ok? Ok, acabei de chegar e tenho dúvidas, certo?
pode escrever as suas dúvidas, ok? Se eu puder ajudar, eu ajudo aqui. Se não, também temos sempre a nossa equipa de suporte, ok? Então, nós aqui vamos mostrar informação da receita, aqui também da receita por unidade de alojamento, percentagem de ocupação, ou seja, temos aqui várias métricas que são, digamos, fundamentais para conseguirmos analisar um mercado, ok? E desta informação que aqui temos, mais uma vez, este botão, muito útil, vamos ver então o que é que aqui a nossa ferramenta nos vai dizer relativamente a este mercado, ok? Vamos ver se vai demorar muito tempo ou nem por isso, tá? Ainda não está traduzido, mais uma vez, isto quando é lançado, logo, não conseguimos ainda ter essas traduções, mas eu vou usar aqui o Google Tradutor para nos ajudar, tá bem? Então, muito rapidamente, nós temos aqui insights do mercado. Primeiro, vamos falar sobre o número de propriedades que estão ativas, ok? O número de propriedades ativas no mercado nos últimos 365 dias. Também falamos sobre o número de reservas, dizemos quais é que são, se aumentou ou não aumentou. Também aqui a janela de reserva, ou seja, de tudo o que nós estamos aqui a ver, nós fazemos um resumo gerado automaticamente com dados do mercado, ok? Entretanto, eu vou fazer aqui só uma pausa para ver as questões. Sobre o início do vídeo, tenho anúncios apenas no Airbnb. Ainda não entendi a divisão de responsabilidades nas configurações entre o Airbnb e o PriceLabs. O que devo configurar num e no outro? Ok, isto apesar de não estar relacionado com o tema, eu consigo responder de uma forma relativamente rápida, ok? Então, pode vir aqui ao ponto de interrogação, pesquisar aqui nos nossos artigos de ajuda e pode inclusivamente vir aqui, fazer Airbnb, ok? E temos aqui PriceLabs, integração com o Airbnb, perguntas comuns e erros, por exemplo, ok? Podem clicar aqui e explica logo aqui quais as configurações que deve manter no Airbnb, o que deve remover do Airbnb. Está tudo aqui, está bem? Portanto, aconselho muito fazer estes passos. Claro, também pode perguntar à nossa equipe de suporte, caso depois alguma coisa não fique clara, está bem? Ok. Temos aqui os valores que estão no calendário do dashboard ficam muito mais altos no Airbnb. Olha, Jair, isso provavelmente está relacionado com um aumento percentual que possa ter nos preços antes de enviar para os canais. Eu falei disso há pouco, peço desculpa, não vou repetir porque temos tempo limitado, mas por favor, faça essa questão à nossa equipe de suporte. Pode também rapidamente entrar em contacto com eles na sua conta, mais uma vez o ponto de interrogação. Tem aqui a opção Fale Connosco, vai abrir um chat em que está disponível de segunda a sexta-feira um agente para falar convosco. Apesar das opções aparecerem em inglês, vão e podem, se não estiverem confortáveis, claro, façam as questões em português. Depois o suporte também responderá em português. E pode rapidamente também aqui enviar um e-mail, ok? Basta colocar o e-mail, o assunto, qual é que é a questão e fazer enviar. Rapidamente. Vai receber depois uma resposta no seu e-mail à sua questão, está bem? Ora, temos aqui outra questão. Ok, isto são mais questões que não estão propriamente relacionadas. Só um minuto. Ok, temos aqui uma pergunta que eu posso responder rápido que está relacionado com o assunto. Ok, Márcia, boa tarde. Estes dados do mercado são a partir de informações apenas de propriedades vinculadas à PriceLabs ou Airbnb, Booking, Decolar? Ora, os dados que estamos aqui a mostrar são dados, neste caso, que nós recolhemos do Airbnb. Mas atenção, nós quando estamos a falar de dados que recolhemos do Airbnb, nós continuamos a saber quando é que a reserva foi feita, se está reservada ou não, independentemente de ter sido feita no Airbnb ou nos outros canais, ok? Digamos que a informação é retirada do Airbnb, mas nós não estamos a mostrar só a informação do Airbnb, ok? Depois é uma informação geral de tudo, porque não é só o Airbnb que manda essa informação, está bem? Não sei se me expliquei bem, mas imagine, nós temos uma diária
que estava disponível no Airbnb. No dia seguinte já não está. Então nós sabemos, ok, esta diária foi reservada a este valor com esta antecedência para esta data. E isto pode significar que foi feita no Airbnb ou se calhar até foi feita no Booking, Decolar, outro canal. Mas ela deixa de estar disponível, portanto ela foi reservada. Ok? Ora, temos aqui uma que parece-me um pouquinho longa, eu vou deixar para o fim, se não se importar, Jorge, ok? Mas estamos também aqui quase a terminar a apresentação. Ora, como eu estava a dizer, eu agora vou retirar o tradutor, porque eu só utilizei aqui para a parte do texto de inteligência artificial. Então, vamos falar também dos grupos de concorrentes muito rápido. Nós temos aqui neste Market Dashboard, ele está associado a uma localização e a uma amostragem, ok? Então, cada pontinho representa um concorrente que está no Airbnb neste mercado. Podem clicar no ponto, vai abrir a página do Airbnb e vamos nos focar aqui na parte de grupos de concorrentes. Aqui também tem a opção de fazer filtros destes que geram automaticamente. Eu também posso colocar aqui propriedades com ar-condicionado. Vou tentar fazer aqui, espero que não demore muito. Então, o que é que ele faz? Desta amostragem do mercado, que está aqui representada numa tabela, ok? Ele vai buscar esta informação, ou seja, eu só vou mostrar nos resultados propriedades que estejam neste mercado, mas que tenham ar-condicionado. E esta tabela atualiza conforme. Pronto, ela já está aqui, ok? Então, temos aqui, são 121 propriedades neste mercado que têm ar-condicionado, ok? Claro, podem não utilizar esta ferramenta se quiserem, podem também aqui, tal e qual como no Revenue Estimator Pro, fazer então aqui os vossos filtros de uma forma manual. Mas, por exemplo, eu quero só focar ar-condicionado. Já tenho aqui selecionadas, ok? E eu ponho aqui, ok, ar-condicionado, o nome que vocês quiserem, está bem? Desde que ajude a identificar. Depois eu faço aqui, gerar grupo concorrente. Ora, ao gerarmos um grupo concorrente, nós conseguimos utilizar esse grupo de propriedades para vermos vários tipos de informações. Ou seja, como disse há pouco, ao criarem este grupo de concorrente, podem depois vir aqui acima e em vez de estarem a ver o mercado inteiro, vai aparecer aqui depois, nos grupos de concorrentes, o grupo ar-condicionado. Esta informação que aqui vem vai atualizar só para esse conjunto. Portanto, se querem analisar concorrentes em específico com base em características, também podem fazer aqui. Também podem, ao criar um grupo de concorrentes, ao entrarem aqui nos dados da vizinhança, se clicarem neste quadrado, nós, propriedades próximas na fonte é os dados da vizinhança. Mas se vocês criaram um Market Dashboard, podem selecionar aqui o Market Dashboard, ok? E podem, inclusivamente, depois, se tiverem um grupo de concorrentes, ok? Por exemplo, eu quero aqui deste. E depois posso vir aqui e selecionar um grupo de concorrentes. Este Market Dashboard, por acaso, não tem, mas eu poderia selecionar aqui, fazia aplicar, e tanto este gráfico como o de baixo iria mostrar informação só desses concorrentes, ok? É bastante útil também para conseguirem utilizar. E acho que nisso exato, já falei de tudo. Podem criar os concorrentes e depois utilizar também noutras ferramentas e ajudar nas vossas decisões. Muito rapidamente, novas integrações. Nós estamos sempre a entrar em novas parcerias com gestores de canais ou software que faz gestão de propriedades, também conhecido como PMS. E neste caso, nós agora já temos aqui conexão com a iDoBooking, com a Logia e também com a Preview. Okay? Não sei se conhecem ou se souberem de alguém que utilize e possa estar interessado aqui numa ferramenta como a nossa, podem e devem falar do Price Labs. Agradecemos. Pronto. Vamos agora sim à parte de perguntas e respostas, que eu vejo que abri aqui uma caixa de Pandora, que estava tudo sem fazer questões e agora saiu tudo. Mas ainda bem, agradecemos. Ora, muito bem.
Temos aqui o Jorge, então, que já estava pendente há mais tempo. Quando, por exemplo, altera o preço mínimo ou base na propriedade filho, seja diretamente, seja por definição de sazonalidade, o parâmetro ajuste de preços da propriedade filha desaparece, o que a obriga a ir parametrizar de novo. Admite que acontece com outras parametrizações que existam na propriedade filha e não pai. Não faz muito sentido. Bom, não sei o que é que o Jorge admite que seja esta ligação de pai e filho, ok? Mas a verdade é que, ao ligar um pai com um filho, é exatamente dizer ao Price Labs que preços e configurações que estão no pai passem para os filhos. Portanto, está a tentar fazer uma alteração no filho, é normal que depois essa informação desapareça, porque tecnicamente se quer fazer a alteração faz no pai. Eu penso que será isto, está bem? Mas isto é algo mais específico, portanto também aconselho, falo com a nossa equipa de suporte, ok? Ok, que mais? Esta já respondi. Ok, temos aqui mais uma questão. Quando eu crio o grupo de concorrentes, os valores das minhas diárias serão baseadas nesse grupo de concorrentes? Não. O que nós fazemos ao criar grupos de concorrentes é nós damos a informação e depois, se quiserem, podem sim adaptar o vosso preço e as vossas estratégias para estarem mais alinhados com os concorrentes. Vou dar um exemplo concreto. Imaginemos, eu, por exemplo, criei um market dashboard e criei um grupo de concorrentes. Eu venho aqui ao gráfico dos preços e vejo que os meus preços estão muito altos. Então eu faço um ajuste no preço base para eles baixarem proporcionalmente e ficarem mais alinhados aqui com estes concorrentes. Portanto, acho que respondi. Pode basear-se em grupos de concorrentes e fazer estratégias ou mudanças nesse sentido, mas não significa que o Price Lab só vai focar nesses concorrentes e precificar com base nesses concorrentes. Até nem é aconselhável fazer isso num geral, porque, claro, temos concorrentes, devemos ter em consideração os concorrentes, mas na verdade quem dita os preços e tendências, seja o que for, é o mercado no geral. Está bem? Portanto, temos sempre que nos basear também no que está a acontecer no mercado. Ok. Parece que houve aqui. Ok, vamos recapitular uma pergunta anterior, então. Enganei-me, certinho, tudo bem. Quando, por exemplo, altero o preço mínimo ou base na propriedade pai, seja diretamente, seja por definição de sazonalidade, ok, o parâmetro ajuste de preços da propriedade filha desaparece, o que obriga a ir parametrizar de novo. Mas não percebo, Jorge, tem um ajuste de preços numa propriedade filha? É que eu sou sincera, não é suposto, ok? Não é suposto ir a uma propriedade filha e fazer um ajuste nos preços. Lá está, porque a filha vai sempre buscar a informação do pai. Portanto, muito provavelmente desaparece por causa disso, está bem? Assim que volta a dizer ao sistema, este é o valor do pai, o sistema, ok, é este o valor, é este o valor. E digamos que esquece o ajuste. Até porque nem é suposto haver esse ajuste. Não sei se me estou a explicar bem, está bem? Mas tenho quase a certeza que é essa a explicação, tá? Ok, então avancemos para as outras questões. Ora, o Ricardo pergunta: os preços sugeridos pela Price Labs têm em conta as derivações de preço por ocupação configuradas no Airbnb? O mesmo sucede com a taxa de limpeza configurada. Ok, muito bem. Os preços sugeridos pela Price Labs têm em conta as derivações de preço? Sim, senhor. Desculpa, é que eu, entretanto, estava a ver a resposta do Jorge. Jorge, já lhe respondo, está bem? Derivações de preço para ocupação. É assim, quando tem o Price Labs ativo, aliás, volto a dizer o que disse à Graziela, vá aqui ao artigo de apoio que fala sobre configurações que devem ficar no Airbnb e que devem ficar no Price Labs, ok? Mas derivações de preço por ocupação derivadas no Airbnb, eu tenho praticamente a certeza que deverão não estar configuradas no Airbnb, mas sim, se quiser, pode configurar no Price Labs, ok? Ou seja, o que pode acontecer é o Price Labs faz um ajuste,
depois o Airbnb faz outro e pode resultar aqui em preços que podem ficar muito altos ou muito baixos, está bem? Eu não sei se o Ricardo sabe utilizar, desculpe, exato, se consegue utilizar aqui, nós já utilizamos, já fazemos por base, um ajuste com base na ocupação, está bem? Pode ir ver qual é que é e pode também configurá-lo, se quiser. Vou mostrar aqui como, se a minha ligação permitir. Pronto, cá está. Então, neste caso, nós queremos vir aqui aos ajustes baseados na ocupação. Lá está, já está aplicado o padrão do Price Labs. Mas, se eu quiser configurar, como podem ver, já está aqui o padrão. Se eu fizer editar perfil, eu consigo ver o que é que o padrão está a fazer já. Está bem? Depois, o que podem fazer é, podem alterar. Okay? Podem alterar a janela de reserva, podem adicionar colunas e podem também alterar aqui se querem aumentar ou diminuir os preços. Mas retiro do Airbnb, está bem? Se tem o Price Labs conectado, passa pelo Price Labs, é o melhor, está bem? Taxa de limpeza. Taxa de limpeza depende. Se a taxa de limpeza que tem é configurada no Airbnb, não considere taxa de limpeza no seu preço base. Se não tem taxa de limpeza configurada aí, então convém fazer aqui um ajuste no preço base, considerando que tem uma taxa, está bem? O que eu aconselho é, mantenha a taxa de limpeza no Airbnb, está bem? Ora, temos aqui outro Ricardo, por isso é que eu estava um pouco baralhada. Ok. Olá, ao utilizar com suíte de pousada, basta configurar a acomodação como um quarto ou é necessária alguma configuração adicional para obter um market dashboard correto? Ok. Suíte de pousada, não sei se está a dizer, quando fala um quarto, vamos aqui ver um exemplo. Aliás, nem sei se esta propriedade, tendo em conta o tamanho dela, vai aparecer. Vamos ver. Mas eu vou explicar como seria, mesmo que não apareça neste exemplo. Ora, está a falar na parte de configuração do preço base, está bem? Na nossa ferramenta de ajuda do preço base, uma das seleções que temos que fazer é, de facto, colocar outras propriedades similares do mercado, tá? Ok, aqui temos o exemplo. Então, suíte de pousada. Está a falar assim de um quarto, assim, a pousada é como se fosse, vá, digamos, um hotel e é uma suíte. Talvez faça sentido selecionar room, que é quarto, ok? E talvez ir para um sofisticado. Pode acontecer que os quartos neste mercado são não tão bons como a sua suíte. E pode achar aqui que o preço está demasiado baixo, está bem? Então aí pode, por exemplo, adicionar apartamentos com um quarto, mas talvez passar aqui para um económico, um intermediário, enfim, tentar adaptar. Desde que dentro desta amostragem os seus preços estejam alinhados com o mercado, já é uma configuração otimizada, está bem? Do Market Dashboard, já agora, já que falou do Market Dashboard, e eu não consigo ver porque estou com a janela assim. Ok, cá estamos. No Market Dashboard e também pode no estimador de receita, na verdade. Aqui nos grupos de concorrentes, ok? Filtrar propriedades. Tem aqui a opção de selecionar que tipo é que quer, está bem? Aqui não está a mostrar porque neste amostragem não existe, mas vamos tentar aqui, tá? Para eu mostrar o exemplo. Tipo de propriedade, está bem? Então, em tipo de propriedade, você pode dizer que é um apartamento inteiro, é um condomínio, é um loft. Também, se for em alguns mercados, vai aparecer se é uma vila. Há certos mercados que têm muitas vilas com piscina. Portanto, use esse filtro aqui no tipo de propriedade, está bem? Se quiser depois verificar. O Market Dashboard tem um crédito até 1000 propriedades gratuito com o vosso teste. É o mesmo que o Revenue Estimator Pro. Se ainda não testaram, podem testar fazendo um Market Dashboard até 1000, está bem? Ora, ok, muitas questões. Tudo bem. Eu não sei se alguém que está aqui a assistir se está a achar as perguntas e respostas úteis ou não, mas eu da apresentação não vou fazer mais nada, está bem? Portanto, se têm outras coisas que têm que fazer, eu compreendo perfeitamente, podem sair do webinar, se tiverem tempo.
Fiquem aqui mais um pouco, está bem? Que eu ainda tenho aqui umas questões para responder. Ora, temos aqui Jorge. Muito bem, desculpe, mas é suposto, depois eu tenho de considerar a diferença de preços. Ah, ok. Isto é outra coisa, Jorge. Ainda bem que esclareceu. Então, neste caso, tem as mesmas propriedades. Tem um pai e tem um filho, não é? Uma é do Airbnb, está conectada com o Airbnb, e a outra está conectada com a Vrbo. Funcionalidade pai-filhos tem dois casos. Um é esse e o outro é multi-unidades, em que, por exemplo, se tem vários apartamentos de um quarto no mesmo edifício e são iguais, um é o pai e os preços passam automaticamente para os filhos. Esse princípio também se aplica aqui, mas isto não é multi-unidade. Isto é a mesma unidade em dois canais, ok? É diferente. Eu vou-lhe explicar como se faz, está bem? Muito rápido. Não faça esse diferencial nos filhos, ok? Esse diferencial no preço, isto vai sempre acontecer, está bem? O que tem que fazer é ir a Dynamic Pricing, personalizações, e como tem conectado tanto o Airbnb como o Vrbo, eu não tenho aqui esse exemplo, mas imagino que aqui é Airbnb e aqui é Vrbo. Se eu quero, por exemplo, que os preços na Vrbo sejam diferentes, eu tenho que vir a editar e fazer essa configuração, ok? A configuração de ajuste de preço aqui, está bem? E assim garante que fica sempre com esse diferencial feito quando os preços são enviados para o canal, seja Vrbo ou Airbnb, está bem? Ora, muito bem. Temos aqui outra questão. Precificação da PriceLabs considera itens como piscina, garagem, ar-condicionado. O que eu vou responder, Márcia, é ainda não. Nós estamos a lançar essa ferramenta também nos próximos meses. Acredito que mais para finais do primeiro trimestre do próximo ano que vamos ter essa opção de conseguirmos sugerir preço base com base em comodidades, até mesmo fotografias, descrições. Portanto, vêm novidades muito entusiasmantes, mas vamos falar da realidade agora. Não temos essa opção, está bem? Se não tiver um market dashboard, que aconselho fazer um market dashboard, fazer os filtros, ok? E depois pode ir aos dados da vizinhança, selecionar e aí pode ajustar os seus preços a esses concorrentes que têm essas características, está bem? Por outro lado, isto de uma forma mais simples, digamos assim, mas já vai ajudar, é na parte do segmento do preço, está bem? Ou seja, aqui na ferramenta de ajuda do preço base, quando estiver a selecionar aqui em função do mercado, como tem piscina, e isso é algo que realmente se destaca, por exemplo, com os outros, não tem problema. Faça a seleção, mas faça, por exemplo, um sofisticado. Assim que eu puder, eu mostro-lhe, está bem? E posso também, com isto, ajudar na próxima questão. Ora, como funciona a opção de circular uma propriedade no mapa? Muito bem. Vamos começar com a questão de piscina, garagem, etc. Em função do mercado. Então, aí, se é de facto superior por causa dessas comodidades, selecione sofisticado, está bem? Atenção, o valor que está em função do mercado é apenas para nos alinharmos com o mercado. Depois, quando começam a sincronização, passados 14 dias, nós vamos passar a recomendar um preço base. Dois exemplos práticos. Se a nossa conversão estiver acima do mercado, nós vamos sugerir aumentar o preço base. Se a conversão for abaixo, nós recomendamos diminuir. Portanto, não significa que isto depois não se altere. Isto, com o tempo, vai ficando mais adaptado à sua realidade. Okay? Circular propriedade no mapa. Muito bem. Vamos aqui muito rápido. Estamos no mapa e aqui no canto superior direito temos aqui ferramenta laço. Ora, eu quero-me focar só neste bairro, sim? Então o que eu faço é clico, fico a carregar com o cursor e vou aqui delinear esta zona, ok? Ao fazer isto, depois, aqui as informações do mercado também vão alterar conforme, está bem? Ora, muito bem. Exato.
É com este mapa, não é? Perfeito. Então, pronto. Se eu circular somente uma propriedade, ele considera somente essa propriedade circulada? Bem, Jair, não sei, não sei o que é que pretende fazer. Selecionando só uma propriedade, não recomendo. Ok? Se quer seguir o que uma propriedade está a fazer, vá aos dados da vizinhança e pode selecionar lá em baixo para ver os concorrentes o que ela está a fazer, está bem? Não recomendo de todo fazer um preço base em função de uma propriedade, está bem? Atenção a isso. Ora, vamos ver aqui. Acho que temos aqui mais uma questão. Acho que é a última. Vamos ver. Então, em relação à questão anterior, ok. Ok. Ricardo, certo. Muito bem. Ocupação, número de pessoas. Certinho, certinho. Está bem, está bem. Já estou a perceber. Ora, neste caso, o que está a falar do Airbnb é relação à ocupação, quer dizer preços diferenciados em função do número de hóspedes. Se o Price Labs tem em conta o que está configurado na propriedade. Por exemplo, no Airbnb, o preço aumenta 10 euros a partir de 2 hóspedes. A resposta é o Price Labs não considera essa informação. Bem? O Price Labs, o que deve configurar no Price Labs é aquilo que considera o valor base de uma propriedade. Imagine, tem aqui uma propriedade que tem um quarto. A ocupação base é 2. Faça a configuração 2. Depois, no Airbnb, coloque então o valor. Depois será por pessoa extra. Está bem? Aconselho manter na mesma essa informação no canal. Está bem? Se quiser, já agora, aproveito para mostrar. Aqui nos dados da vizinhança, falou aqui, por exemplo, aumenta 10 euros por pessoa extra a partir de 2, não é? Se quer simular o seu preço, se considerasse, por exemplo, 3 hóspedes, tinha que fazer um aumento de 10 euros, não é? Nesta mesma ferramenta, que faz o aumento percentual, passa a opção fixo. E pode colocar 10, está bem? Aplicar e ver como é que ficam os preços, está bem? Acho que é isto. Acho que consegui responder a tudo. Ótimo. Supostamente eu teria uma colega a ajudar aqui nas perguntas e respostas, mas ela infelizmente não estava disponível, portanto consegui tratar tudo. Estou aqui a olhar para trás e penso que ficou tudo esclarecido. Pronto, então é isto. Não temos mais questões. Eu agradeço aqui a vossa participação, agradeço também as vossas questões, tornam isto mais interessante, não ser só eu aqui a falar e não ter nenhuma interação, portanto, muito obrigada. Relembro que nós temos este webinar ou esta live todos os meses. Quem já nos acompanha há algum tempo sabe que isto é mais focado em atualizações do produto. Nós agora vamos tornar isto mais interessante, mais útil e vamos focar em coisas mais práticas, está bem? Claro que falamos de atualizações. Eu falei, por exemplo, aqui das ferramentas de inteligência artificial, tanto no estimador de receita como no Market Dashboard. Isto é completamente novo. Mas também ajudar-vos aqui a adaptar a vossa conta, as vossas estratégias. Portanto, espero que tenham achado útil. Boa, ainda bem, já vi aqui que o Jair diz que sim, ótimo, é esse o feedback que nós queremos. Sendo assim, pronto, dou aqui por terminado a nossa live. Agradeço mais uma vez a vossa participação e depois, claro, cá estaremos no próximo mês, espero eu. Até uma próxima. Oi, só um momento, gravação, não se preocupe. Nós vamos enviar a gravação por e-mail, está bem? Está aqui em cima. Está aqui escrito. Estava na apresentação, está bem? Pronto. Muito obrigada, então. Agradeço muito o vosso feedback. Até à próxima.